Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje, nesse dia 1º de maio, primeiro dia desse novo mês que se apresenta, o título do nosso devocional é Pai da Mentira e o devocional está baseado no texto de João, capítulo 8, versículos 39 a 47, que diz assim: Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Nós não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse: Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Então, esse é o texto de hoje. Que Deus ele aplique a sua palavra em nosso coração. E o versículo que fica em epígrafe, né, em destaque nesse texto que nós lemos, é o versículo 44, né? Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. E o devocional de hoje, ele traz a história de Victor, que é um camarada, né, que começou assistindo vídeos, né, pornográficos e viciou-se em pornografia, né, aos poucos. Então, muitos, né, de seus amigos viam a pornografia e ele começou também a ver, porque ele achava, né, que a vida dele era meio tediosa e ele resolveu, entre aspas, né, colocar emoção na sua vida, vendo vídeos de pornografia. Mas a pornografia, ela é algo, né, que não agrada a Deus. E mais na frente, quando ele reconhece seu erro, né, ele reconhece que pecou contra Deus, e que isso inclusive afetou, né, o seu casamento, afetou a sua esposa. Ele prometeu, né, que iria colocar algumas coisas em ordem na sua vida, né, e uma delas seria não mais ver pornografia, né? Mas Vitor, ele começou a se questionar, como muitas vezes muitas pessoas se questionam, né, quando estão ali pecando, colocam rumo, né, para evitar de pecar e começam a se questionar da seguinte forma: mas será que ainda dá tempo de eu me corrigir? Será que ainda dá tempo de eu não mais pecar contra Deus? Será que a partir de agora, né, o fato de eu abandonar essa atitude pecaminosa ainda vai contar para Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, que o diabo ele veio para matar, na verdade fala, né, do ladrão, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, né?
e se associa, né, essa fala, né, de Jesus, né, para representar também o diabo, né, porque a Bíblia diz que o diabo ele é assassino, ele é homicida, ele é mentiroso, né? Então que ele é o inimigo de nossas almas, né? Então, nesse sentido, como mentiroso, né, a gente nunca deveria dar ouvido a ele, mesmo quando aquilo que ele diz parece ter uma certa razão. Então, nesse caso, a Bíblia diz, né, no versículo que a gente marcou, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai da mentira é o diabo, né? Então, se a gente vive uma vida de mentira ou vive na mentira, a gente vive não como filho de Deus, né? Mas como filho do diabo, porque se ele é o pai da mentira e a gente mente, a gente está dando vida a ele, não a Deus. Então, mas a Bíblia diz assim, né? Que se ele nos orienta, né? Assim, se o diabo é o pai da mentira, então a gente nunca deve dar ouvido a ele. Então ele começa tentando, né? Começa apresentando coisas que aparentemente são boas e não fazem mal algum, e vai induzindo a gente ao pecado até que a gente começa a se enlamear, né? Com o pecado. E quando acontece, né, de a gente ser resgatada, né, pela obra de Cristo, ele vai mudar a estratégia dele. Ele vai dizer o seguinte, ó, não adianta de nada, não dá mais tempo para você não. Ele começa a dizer assim, ó, não tem mais esperança para você não, você já está tão metido, né, tão enlameado aí com o pecado, né, que não dá mais tempo de você se resgatar. Porém, a Bíblia, né, ela nos diz o contrário, né, que sempre há tempo, né, para a gente ser salvo, né, para a gente ser liberto. Vamos lembrar o exemplo, né, do ladrão, né, que foi crucificado com Jesus na cruz, né? Ele estava ali, ó, no fim da vida dele, na hora da morte, e na hora da morte ele reconhece Jesus como Senhor. Ele ainda repreende o outro ladrão, né, que estava ali desafiando Jesus, né? E o resultado disso é que ao reconhecer Jesus como Senhor, a clamar a Jesus por misericórdia, Jesus diz para ele assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nunca é tarde para se arrepender daquilo, né, que a gente faz que desagrada a Deus. E, por fim, lembrar, né, do que a Bíblia diz, né? O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, todas as vezes que o diabo lhe tentar com algo, mesmo que aquilo ali possa parecer uma coisa simples, ele está mentindo. E no final, ali, essa coisa simples que em tese não faria mal a ninguém, ela faz mal para nós mesmos. Ela nos leva ao pecado e nos leva a agirmos, né, de forma que a gente desagrada a Deus. Então, para a gente finalizar, vamos ler aqui o que tem aí no texto, né, do versículo, né, 31 e 32, que diz assim, ó, recomendando, né, que a gente descanse, né, nas promessas de Deus, né, que a gente descanse naquilo, né, que Jesus ele nos falou, porque o texto diz assim, ó, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará, né? Então, João 8,
31 e 32, né? 32, conhecereis a verdade os libertará, né? Então, qual o segredo para fugir das mentiras do inimigo? É conhecer as verdades de Cristo e aplicar essas verdades ao nosso coração. Porque quando a gente conhece as verdades de Cristo e aplica elas no nosso coração, a gente cria, como fazer uma alegoria aqui, a gente cria como se fosse uma barreira de proteção contra essas ciladas, né, do diabo. Então, que Deus ele nos abençoe, nos ajude a resistir às ciladas do inimigo e a compreender cada vez mais, né, que verdade mesmo nós encontramos apenas nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. De uma forma especial, Senhor, nesse dia queremos colocar nas tuas mãos todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, Senhor. Vai sustentando cada um, cada uma. Abençoa também os nossos irmãos e irmãs de nossa comunidade, Pai. Nos livra de todas as tentações do inimigo. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos fiéis à tua palavra. Senhor, quero te pedir que tu estejas a abençoar a nossa comunidade, o Jardim das Oliveiras. Abençoa a vida dos nossos pastores e pastora. Abençoa a nossa província, Senhor, e vai nos ajudando, Senhor, dia após dia a continuarmos caminhando rumo ao alvo que és tu, Senhor. Que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, dando ouvido às mentiras do diabo, Senhor. Mas dá-nos um resto de noite tranquila, com um sono reparador, quando assim deitarmos as nossas cabeças para dormir, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso, Jardim. Graça e paz, Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.